Olá, sou o Francisco Teixeira e estás a ouvir o blog Hackcast, programa daqueles que querem viver de um negócio online. E para começar este episódio, gostava que imaginasses comigo a situação seguinte. Então, estás em casa num jantar de família, é domingo e aproveitaram para se juntar todos. Estão lá os teus pais, irmãos, tios e avós. Está tudo na maior até que o teu primo mais novo começa a pegar-se com outro primo teu. Os dois começam a chorar, aí a tua tia levanta-se e procura acalmar a situação, sem sucesso. O ambiente muda e começam todos a ficar nervosos com os choros das crianças. Finalmente a tua tia lá consegue acalmar as crianças, falando longos minutos com elas. A situação acalma-se e voltam todos para a mesa. É nesse momento que o teu tio manda uma boca a propósito da educação das crianças. Diz ele: "No meu tempo, a minha mãe dava-me uma chapada se eu me portasse assim. Hoje em dia já não se pode bater numa criança que somos logo vistos como criminosos. Mas a verdade é que naquele tempo eu não piava à mesa." A situação envenena-se. Tu procuras acalmar o teu tio e explicas por que razão é que ele não deve bater nas crianças. Citas estudos, livros e vários argumentos que vão nesse sentido, mas nada feito. Mais o tentas convencer, mais ele acredita que está certo e tu errado. Finalmente desistes e ficam por ali. E porquê é que as pessoas não mudam de opinião? Embora tu possas argumentar com estudos científicos, com exemplos válidos e com toda a diplomacia possível, não há nada a fazer, não consegues convencer a outra pessoa. E pior ainda, mais a tentas convencer, mais ela acredita que está certa e tu errada. E é sobre isso que vamos falar neste episódio. Este episódio faz parte de uma nova série sobre viés cognitivos. Os viés cognitivos são gatilhos mentais que fazem com que não sejamos racionais, que fazem com que não julgamos as coisas tal como elas são. E se aprenderes a identificar estes viés cognitivos, vais beneficiar de vantagens não só na tua vida, mas também no teu negócio. Porque ver melhor o mundo ajudar-te-á a tomar melhores decisões. Por exemplo, Warren Buffett, terceiro homem mais rico do mundo, construiu a sua fortuna controlando o seu pensamento para fazer as melhores escolhas a nível de investimentos. Ele procura errar o menos possível e podemos dizer que esta estratégia funcionou à perfeição, pois ele conseguiu transformar dezenas de dólares em milhares de dólares. O objetivo desta série é te mostrar o que a ciência diz sobre estes viés cognitivos e como os marketeers os usam para vender mais com a persuasão. Assim poderás aprender a antecipar estes viés e a usá-los para o teu benefício. Poderás, por exemplo, usá-los para perceber melhor os teus clientes e assim conseguirás comunicar melhor e persuadir mais. E como já é habitual, além desta série de episódios tenho algo a mais para ti. Para que possas conhecer todos os viés cognitivos, pois existem dezenas e dezenas, criei um PDF que podes receber gratuitamente em bloghack.pt/viés. VIES. Esse PDF contém todos os viés identificados pelos científicos numa só página. Graças a ela poderás ir mais longe identificando os viés que todos nós usamos, inclusive os teus clientes. Assim terás uma vantagem, pois poderás entender melhor os teus clientes, quais são os viés que eles têm e como podes tirar partido do teu conhecimento. Portanto, se queres ir mais longe, vai a bloghack.pt/viés e recebe o teu PDF agora. Então hoje vamos falar do viés de confirmação. O viés de confirmação, ou tendência de confirmação, é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Bom, não está fácil, vou voltar a repetir. O viés de confirmação é a tendência de se lembrar de informações de maneira a confirmar crenças iniciais. Ou seja, as pessoas demonstram esse viés quando se lembram de informações de forma seletiva ou quando as interpretam de forma tendenciosa. O melhor é vermos aqui um exemplo já que assim vais compreender melhor o que é um viés de confirmação. Então, por exemplo, voltando ao caso da educação das crianças. Se questionarmos o teu tio sobre a sua forma de pensar, ele dirá que foi educado assim e que hoje é um homem bem comportado e, portanto, faz todo sentido de vez em quando dar uma palmada numa criança. Aqui o que acontece é que o teu tio está convencido de uma coisa e para sustentar o seu argumento apenas se lembra de um exemplo que resultou, o seu exemplo. Ele exclui todos os adultos que sofrem hoje porque os pais lhe batiam quando eram crianças.
Ele faz uma seleção dos bons exemplos que sustentam o seu argumento e exclui todos os outros. Por exemplo, foi feito um estudo em Stanford. Metade dos participantes do estudo eram a favor da pena de morte e a outra metade era contra. Todos os grupos leram 2 textos. Metade dos participantes foram informados que o primeiro texto era a favor e que o segundo texto era contra a pena de morte. No outro grupo foi-lhes dito exatamente o contrário. No final do estudo, a maioria dos participantes manteve a sua visão original, apontando os dados que apoiavam a sua posição pré-existente e descartando as outras. Ou seja, aqui os estudantes que estavam convencidos que a pena de morte devia ser aplicável, que a pena de morte era uma coisa boa, foram procurar, mesmo no texto que era contra a pena de morte, foram procurar ali argumentos, ali pequenas coisas que podiam ir no sentido do que eles já achavam ao início. E, portanto, não mudaram de opinião. É a história do copo meio cheio e meio vazio. É uma questão de perspectiva. Nós temos uma tendência de nos lembrar do que reforça as nossas crenças e esquecer o resto. Como dizia o Tolstói, os assuntos mais difíceis podem ser explicados ao homem de compreensão mais lenta, se ele ainda não tem uma opinião formada. Mas a coisa mais simples pode não ser compreendida por um homem mais inteligente se ele acredita que já sabe tudo sobre o assunto e que não tem mais nada a aprender. Ou seja, por exemplo, se eu hoje te quisesse convencer que não deverias te focar tanto na conquista de fãs nas redes sociais, mas que deverias construir uma lista e-mail. Seria mais difícil de convencer disso do que de convencer que os viés cognitivos são importantes para ti e para o teu negócio. Porque é provável que já tenhas um preconceito sobre a importância de ter muitos fãs nas redes sociais e que não tenhas nenhum preconceito a propósito de viés cognitivos, pois se calhar é a primeira vez que ouves falar neste assunto. Portanto, eu podia estar aqui a argumentar meia hora, a explicar por que razão é que não faz sentido publicar stories no Instagram, dia e noite, contar a tua vida, publicar dezenas e dezenas de posts por dia no teu Instagram. É algo que não faz sentido. Eu acredito que a melhor coisa a fazer é criar pouco conteúdo, mas de grande valor, como por exemplo um podcast como este que estou aqui a fazer, e podia tentar te convencer disto aqui durante 20 minutos, meia hora, que não conseguiria provavelmente fazer com que tu mudasses de opinião. Porque tu já tens uma opinião formada sobre o assunto, porque tu já acreditas que as redes sociais são a melhor alavanca possível para o teu negócio. Mas aqui a propósito dos viés cognitivos, que tu nunca ouviste falar no assunto, ou talvez tenhas ouvido apenas uma vez, mas nunca em detalhe, aqui é muito mais provável que no final desta série de podcasts, se tu ouvires até ao fim, vais confiar no que eu aqui venho a dizer, porque não tens nenhum preconceito sobre o assunto, ok? Outro exemplo de como o viés de confirmação pode afetar a nossa visão do mundo é quando falamos de futebol. Por exemplo, se fores um adepto de Portugal, estás convencido que o Portugal é a melhor seleção do mundo. A mesma coisa acontece com todos os adeptos de muitos países. Todos acreditam que o seu país é mesmo o melhor. É por isso que quando conversamos sobre futebol com amigos, dá sempre origem a debates sem fim. E isso acontece, lá está, todos os fins de semana em programas de debate sobre futebol que vimos na televisão. Embora ambos os adeptos vejam exatamente as mesmas imagens, no mesmo ângulo, à mesma velocidade e repetidamente, eles veem coisas diferentes. Um argumenta arduamente que é penalti, que é claríssimo e que não há dúvida nenhuma que foi bem assinalado. O outro adepto do outro clube acredita exatamente o contrário. Vira-se para o outro adepto e diz-lhe: olha nesta imagem, vê-se perfeitamente que não é penalti, ele nem lhe tocou. É fácil de ver, olha só para as imagens. Estes debates não têm fim, porque ambos os adeptos aqui nesta situação e nesses programas que nós vimos semanalmente na televisão, ambos os adeptos realmente são honestos, realmente acreditam naquilo que estão a dizer, mas simplesmente foi cientificamente provado que não vimos exatamente as mesmas coisas, que não sentimos as mesmas coisas, mesmo vivendo a mesma situação, no mesmo momento e no mesmo lugar, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas que têm um passado diferente, que têm uma personalidade diferente, e isso faz com que não vejamos exatamente o mundo da mesma maneira. Mais um excelente exemplo dos viés de confirmação são os céticos do clima. Metade dos americanos, por exemplo, é um cético do clima.
Eles acreditam que é tudo uma invenção do governo, que é uma conspiração dos mídias e dos ecologistas que querem manipular a vida das pessoas. Que na realidade o aquecimento global não existe, ou se existe, a culpa não é do homem, mas da natureza. E são pessoas profundamente convictas disso, algumas pessoas brilhantes, pessoas com estudos, pessoas com uma formação importante, pessoas com cargos importantes também na sociedade, mas têm aquela crença e tudo que venha contradizer aquela opinião, eles vão interpretar aquela informação como sendo falsa, como sendo algo que isto é manipulação do Estado, estes cientistas são pagos para dizerem aquilo, isto é só para nos chatear. Na realidade, isto não faz sentido nenhum, o aquecimento global já aconteceu há muitos anos atrás, já voltou ao normal, isto é normal, estas diferenças de temperatura, não faz nenhum sentido. Isso são pessoas inteligentes e sempre que tu chegas para tentar convencê-las com mais um estudo, com mais imagens, com mais provas, mais eles acreditam, mais eles confiam que estão certos e que isto tudo é uma conspiração e que toda a gente os quer enganar e que não faz sentido nenhum confiar nesses cientistas, ok? E podes estar a pensar que este tipo de adeptos e estes céticos do clima e o viés de confirmação é um truque para loucos, ok? Mas na realidade este viés é algo de muito comum, seja qual for a área. Por exemplo, até mesmo os cientistas às vezes são vítimas do viés de confirmação. Ao procurar um fenómeno em particular, o cientista pode ser levado a interpretar os seus dados para ver aqueles que têm a maior probabilidade de apoiar a hipótese questionada e ignorar o que não apoia a sua hipótese inicial. Por exemplo, vamos imaginar que há aqui um cientista que é pago para demonstrar se sim ou não o aquecimento global é o resultado da poluição dos automóveis. Ok. Ele já tem um preconceito. Inicialmente ele já acredita que sim. Ele está convencido que sim senhor, os carros poluem e portanto vou fazer no mesmo estudo, mas já tenho aquela convicção inicial. E o que é que ele vai acontecer? É que ele vai procurar identificar elementos, vai procurar identificar coisas que provem que sim senhor, os carros poluem e dão origem ao aquecimento global. E a mesma coisa podia acontecer exatamente ao contrário. Se for um cientista que pensa que aquilo é tudo mentira, que esta poluição dos carros não faz sentido, e ele vai, lá está, novamente procurar argumentos que vão nesse sentido. Portanto, acontece a todos. E vejamos agora um incrível e triste exemplo do poder do viés de confirmação que aconteceu ao voo da Varig Flight 254 em 1989. Esse voo ligava São Paulo a Belém e realizava várias escalas. O voo foi normalmente até Marabá, onde pousaram naquela tarde. Em Marabá, a aeronave foi reabastecida e preparada para a etapa final do voo até Belém, com duração de 50 minutos. Tendo descolado às 17h35, o voo tomaria o rumo oeste ao invés do norte. Horas mais tarde, por volta das 21h, o avião foi forçado a aterrar de emergência por causa de uma pana seca numa área florestal. Vamos ouvir o que aconteceu. Quando percebemos, isso nos deu a ideia de que talvez, em vez de digitar 027, que era o sentido de Belém, ele havia digitado 270. Ele deveria voar para o norte, sentido 027. O comandante leu como 270 graus ao sentido oeste. Então, em vez de voar sentido nordeste... Eles foram no sentido oeste. 270. Ele digitou o sentido errado. O que é desanimador aqui é que os dois pilotos continuaram esse erro. Agora está claro que o voo 254 seguiu na direção errada desde o momento da decolagem. Um erro que até alguns passageiros notaram. Bom, nós achamos que a pessoa responsável aqui é o comandante. Pelo menos 3 passageiros alertaram os comissários de bordo que o avião estava voando na direção errada. Mas os comissários pensaram, bem, o comandante sabe mais sobre isso, e não alertaram Garcês que estava voando na direção errada. Em vez de pedir ajuda via rádio, eles tentam voltar para o curso sem admitir o erro. Mas os investigadores acreditam que possa haver uma explicação psicológica, uma peculiaridade da natureza humana que possa enganar até os pilotos mais bem treinados. Muito bem. Estamos sobrevoando o Amazonas. O capitão avistou um rio que ele pensou fazer parte do Amazonas ao norte de Belém.
Em um primeiro momento, você decide e acha que está certo. E olha em volta por coisas que confirmem essa postura. A tripulação procurou sinais de que estivessem próximos a Belém. Ele decidiu seguir o rio sentido sul para chegar até Belém. Mas o rio que viram não era o Amazonas. Era o rio Xingu, a mais de 965 quilômetros ao sudoeste de Belém. Estavam seguindo o rio errado. Os investigadores concluem que a tripulação estava sob o domínio do que é conhecido como viés de confirmação, a tendência de preferir informações que confirmem algo em que já se acredita. O viés de confirmação é uma tendência comum de tomada de decisões a que as pessoas estão sujeitas. E o traiçoeiro é que você não costuma reconhecer que é isso o que está fazendo. Isso só mostra que qualquer um pode cair em armadilhas de decisão. E até peritos têm de estar sempre em alerta. Bem, como vocês puderam ouvir aqui neste pequeno áudio, o piloto convenceu-se a todo custo que estava a viajar na direção correta. Embora algo que não ouvimos aqui neste pequeno áudio é que o avião, como estava a viajar rumo a oeste e não para norte, estava a viajar de face ao sol. Embora eles tivessem o sol a bater nos olhos, eles não aceitaram o facto de que estavam a viajar no rumo que era errado. 3 passageiros assinalaram à tripulação que lhes pareciam que estavam a viajar numa direção que era errada. Embora normalmente a viagem inicial tenha uma duração de 50 minutos e mesmo assim, várias horas depois, muito mais tempo depois, portanto o avião descolou, eram 17h35 e ele despenhou-se às 21 horas, portanto várias horas mais tarde, mesmo assim o piloto continuava convicto que estava a viajar na direção correta. Portanto, como podem ver, o viés de confirmação é mesmo muito, muito poderoso. É basicamente só uma questão de nós querermos algo e depois vamos procurar todas as informações que vão no nosso sentido. Agora que vimos vários exemplos do viés de confirmação, vejamos porque é que ele existe e como é que ele funciona. Então o viés de confirmação funciona em 3 etapas. Em primeiro, vamos procurar as informações que confirmam as nossas crenças. Depois vamos interpretar essas informações de forma a sustentar as nossas posições pré-existentes. E finalmente, vamos memorizar precisamente as informações que sustentam as nossas posições iniciais e esquecer tudo o resto. E para que possamos perceber isto perfeitamente, vamos detalhar aqui a primeira etapa do viés de confirmação. Pegando aqui novamente no exemplo do futebol, vamos imaginar aqui um exemplo de um adepto do Benfica que, atualmente não está muito satisfeito, pois o clube não está no primeiro lugar e, portanto, há o que eles chamam a cabala, estão todos contra o Benfica, os árbitros estão a prejudicar o clube, isso é nítido, é fácil de ver, as imagens mostram todas isso, o Porto está a ser beneficiado, há imagens, fazem insinuações que os árbitros estão comprados, que os jogadores, quando jogam contra o Porto, não se esforçam tanto, porque são jogadores que estão ligados ao clube de certa forma. Há sempre ali dezenas de teorias, dezenas de elementos que eles vão procurar cada detalhe, cada jogo, vão analisar ali cada jogada e cada situação, de forma, lá está, a poder mostrar, sim senhora, nós estamos a ser prejudicados e é somente por isso que o Benfica não está em primeiro. Não é porque nós temos atualmente jogadores que também não estão muito bem. Não. É tudo por culpa dos árbitros, é por culpa dos presidentes, é por culpa desta situação que nós não estamos bem. Os mídias também que estão a ajudar, estão claramente a favor do outro clube. Bem, e obviamente isto funciona com todas as equipas, com todos os adeptos de todos os clubes. Não tenho nada contra o Benfica. Foi só aqui para exemplificar o viés de confirmação. Bom, portanto, primeira fase, procurar informações que confirmam as nossas crenças. Depois, analisando aqui a segunda etapa, é interpretar as informações de forma a sustentar as nossas posições pré-existentes. Bom, vou dar aqui um exemplo diferente. Por exemplo, se eu te perguntar se és uma pessoa com sorte no dinheiro, ok? Talvez me digas que sim, porque ganhas 5.000 euros por mês, ou talvez até me digas que não, porque ganhas apenas 5.000 euros por mês. Lá está. Esta situação é claramente uma questão de perspectiva, é uma questão de ver as coisas com outros olhos. Há pessoas que para elas
ganhar 5 mil euros por mês é muito e para outras acham que é pouco. Portanto, é mesmo a questão de interpretação, lá está. A forma como tu vais interpretar as coisas é que fazem que tu vejas o mundo tal como o vês. Estás a perceber? É novamente a história do copo meio cheio, meio vazio. E isso faz-me pensar que realmente o poder da psicologia, a nossa psicologia tem muita importância. E muita importância lá está nos nossos negócios. Porque se, por exemplo, eu tenho como objetivo, tenho um objetivo para a minha empresa de conseguir vender por 5 mil euros de formações. Ok? Neste mês o meu objetivo é vender 5 mil euros de formações. Se eu conseguir esse objetivo, claro, fico muito feliz. Mas se não conseguir, também posso ficar feliz. Também posso ficar satisfeito. Ok, neste mês eu tinha como objetivo 5 mil euros, mas apenas consegui 2.500. Mesmo assim, posso estar satisfeito. É só uma questão da forma como eu vou interpretar essas informações. E, portanto, é importante nós dominar essa parte psicológica, porque nos negócios o dia-a-dia não é sempre fácil, não temos sempre os resultados que nós desejamos e muitas pessoas desistem do seu negócio, baixam os braços, vivem um negócio como sendo algo de difícil, porque vê as coisas numa má perspectiva. Em vez de pensar, ok, eu fiz 2.500 euros, já é bom, podia ter feito zero, podia ter perdido dinheiro, porque eu, afinal, investi várias dezenas de milhares de euros neste negócio e estou a ter rendimentos, há pessoas que estão a comprar, posso ver as coisas dessa forma? Claro, isso não tira a vontade, lá está, pronto, a ambição é boa, é bom quereres ganhar 5 mil euros, é bom quereres ganhar ainda mais, mas quando não acontece, se calhar, o melhor não é ficarmos logo desesperados e muito tristes. Bem, mas isto estava para falar aqui mais tempo sobre este assunto noutro episódio. Vamos analisar então rapidamente aqui a terceira fase do viés de confirmação, como é que ele funciona. Então, nós vamos memorizar principalmente as informações que sustentam as nossas posições. E aqui isso pode-se refletir aqui muito bem, por exemplo, quando tu estás no emprego. Quando estás no teu emprego e que finalmente mudas de emprego, vais para um emprego novo e a forma como tu vais olhar para o teu emprego anterior pode definir completamente a maneira como tu te relacionavas com ele. Podes olhar para aquele emprego que tu tinhas e dizer, o meu patrão era muito chato, os meus colegas eram estúpidos, detestava ali a equipa, o trabalho, eu era muito mal pago e depois era longe de casa. E não gostava mesmo nada daquilo e ainda bem que eu saí, ainda bem que eu mudei e montei aqui o meu negócio, ainda bem que eu agora trabalho por conta própria, etc. É só uma questão de tu memorizares aqueles momentos que realmente correram mal no teu emprego. E algo que exemplifica perfeitamente essa situação é quando viajamos. Por exemplo, se eu te perguntar da última vez que tu viajaste ou quando tu viajas, será que és uma pessoa que tem sorte? Será que o avião está sempre a horas, corre sempre tudo bem, nunca tens problemas com a mala, nunca perdes o avião seguinte porque há um atraso? Como é que as coisas se passam? E provavelmente tu vais-me dizer, lá está, isso é uma questão às vezes de personalidade, vais-me dizer, tenho sempre azar, sempre que apanho um avião há um atraso, só para eu chegar ao aeroporto tem sempre problemas, há sempre uma grande bicha na autoestrada, depois, da última vez que eu lá cheguei, tu não tens noção, estava lá tanta gente, foi no Natal, era uma bicha do caraças, só para poder passar a segurança, foi uma chatice, chegamos lá a correr no avião, fomos os últimos a entrar, depois o avião tinha um problema, quando finalmente cheguei lá, 1 hora de atraso, não pude avisar, lá está, as pessoas que me vinham esperar no aeroporto, portanto, foi uma chatice, depois a mala não aparecia, e não sei o quê. Bom, e porquê é que isso acontece? Porquê é que nós nos lembramos de situações assim tão negativas? Isso acontece porque nós, daquela vez que tu apanhas o avião e que corre tudo às 1000 maravilhas, dessa vez em que tu, chegas a horas, o avião está a horas, o pessoal da cabine é muito simpático contigo, corre tudo às 1000 maravilhas, dessa situação tu não te vais lembrar. Mas aquelas vezes em que tudo corre mal, fica-te na memória. Portanto, aqui está algo muito interessante na nossa psicologia e algo interessante deste viés de confirmação. Bom, e vejamos agora, o mais importante é como é que podes aplicar aqui o viés de confirmação no teu marketing para o teu benefício. Então, vamos imaginar que um dos teus clientes tenha uma opinião muito forte, tenha uma opinião, por exemplo, sobre um assunto político,
tem uma opinião muito definida, já tem um preconceito sobre aquilo. Como é que tu podes convencer, como é que tu podes convencê-lo de mudar de ideias? Bom, algo que tu podes fazer é usar o mecanismo da coerência. Eu já fiz um episódio sobre isso numa série de episódios anterior que falava sobre os mecanismos da persuasão. Portanto, se quiseres podes voltar a ouvir essa série de episódios. Se ainda não ouviste, podes ouvi-la agora. E basicamente o que diz o mecanismo da coerência é que as pessoas, ok, sim senhora, elas podem chegar e dizer: eu preciso de melhorar as conversões do meu negócio, ok? E eu vou-lhe dizer: ok, eu tenho uma solução para ti. Estive a analisar o teu site e eu acredito que tu tens que melhorar o copywriting do teu site. Bom, e a pessoa, ela tem um preconceito a propósito de copywriting. Ela acha que copywriting não faz sentido, acha que para vender o mais importante são os preços. O mais importante é baixar os preços. Ela está convencida que, bem, o problema é que eu vendo demasiado caro, o problema é que os meus concorrentes vendem praticamente a mesma coisa, mas com produtos um pouco mais baratos, e eu sei que se baixasse os meus preços era mesmo isso que ia funcionar e, portanto, conseguiria, obviamente, mais vendas nesse sentido. Bom, eu digo-te, ok, eu acho que os teus preços estão corretos e eu até acredito que os podes aumentar. Mas vais-me perguntar, mas então como é que eu posso aumentar as minhas conversões, subindo ainda por cima os meus preços? Eu vou-te dizer, tens que experimentar o copywriting. Eu vou-te ensinar aqui algumas estratégias de copywriting que te vão proporcionar mais vendas, ok? E algo que eu posso fazer é dizer o seguinte: ok, tu és uma pessoa coerente, não és? És alguém que já investiu várias dezenas de euros no teu negócio, és uma pessoa inteligente, já experimentaste várias estratégias, nada funcionou, ainda não experimentaste o copywriting e, portanto, o que eu te proponho é que tu sejas um bom cético. Há o bom cético e o mau cético. O mau cético é aquele que não acredita, que duvida, sim senhor, bom, parece muito bonito, como é que eu posso subir os meus preços e vender ainda mais? Bom, não acredito. Esse é o mau cético. O bom cético é aquele que também não acredita, também duvida, mas que experimenta, ok? Vai, experimenta, testa e vê. Então eu posso dizer, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou experimentar, vou pegar aqui na tua página de venda, vou escrevê-la novamente, melhorando aqui o copywriting e vamos fazer um teste, vamos ver se consegues melhores conversões durante o mês, vamos testar esta página e a tua página antiga e vamos enviar tráfego para essas páginas e vejamos como é que funciona. Portanto, aqui tu podes usar algo de parecido com os teus clientes, é usar o mecanismo da coerência, é mostrar-lhes que o mais coerente é eles experimentar algo diferente para o seu negócio. Bom, outra coisa que tu podes fazer para mudar assim uma crença pré-existente é usar uma crença ainda mais forte, ok? Por exemplo, analisando aqui o Ministério da Saúde, como é que ele comunica para lutar contra o tabagismo, contra o fumo? Bom, temos nos maços de tabaco, nos pacotes, temos aquelas imagens terríveis, onde vimos um cadáver de uma pessoa morta, onde vimos um pé todo, bom... Estou a ver aqui a imagem e custa-me ver. Temos assim imagens terríveis de uma garganta com um furo, temos... os fumadores de repente, ao ver essas imagens, imaginam o que lhes pode acontecer e, portanto, ficam a acreditar que a saúde deles talvez seja mais importante. Aqui, de repente, de tu usares uma crença mais forte que as pessoas têm, o que é mais importante para ti? Se tu quiseres convencer alguém de alimentar-se melhor, podes usar como alavanca uma crença mais forte. Crença de como é que tu queres ser quando fores mais velho. Queres ser uma pessoa de boa saúde ou queres ser alguém que está sempre nos hospitais, alguém que tem que andar de cadeiras de rodas, que tem que andar a chatear toda a gente porque não se consegue mover sozinho, etc. Bom, de repente aqui a pessoa pode refletir e realmente mudar a sua opinião. E outra excelente forma de convencer as pessoas que têm uma opinião muito forte sobre questões políticas, por exemplo, é de falar diretamente com uma pessoa que pensa o contrário. E houve um estudo que foi feito nos Estados Unidos nesse sentido, para perceber então como é que nós podemos convencer alguém que tem uma opinião política completamente diferente da que nós defendemos aqui para o nosso partido. Para convencer alguém que era cético, alguém que acreditava que a homossexualidade era algo de mau, então o que é que eles fizeram? Pegaram um homossexual e convidaram a ir conversar com essa pessoa.
com essa pessoa que tinha um preconceito a esse propósito. E o facto de conversar, o facto dessa pessoa falar um pouco de si, falar da sua vida, não era até necessário falar da homossexualidade, mas mostrar, bem, repare, eu sou uma pessoa saudável, sou uma pessoa simpática, com empatia, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa que tem um emprego, sou uma pessoa completamente saudável, sou alguém que podia ser realmente seu amigo. De repente, aqueles preconceitos que as pessoas tinham inicialmente desaparecem porque só o facto de poder conversar com alguém que, vive a sua homossexualidade, mas que a vive bem e que não é alguém que quer mudar as outras pessoas na sua forma de pensar, de repente a pessoa muda a sua opinião. E é algo que tu podes, por exemplo, fazer no teu negócio. Tens um produto, vendes um serviço, ok? Vamos imaginar que tu vendes uma formação onde ensinas as pessoas a praticar meditação em casa. E há pessoas que têm muitos preconceitos sobre isso, que acham que isso é tudo uma treta, que isso é bonito nas revistas, não sei o quê, mas não funciona. E tu pegas exemplos de 2 clientes, vais à casa deles e fazes um pequeno vídeo, um curto vídeo de 5, 10 minutos, onde eles explicam a sua prática de yoga e os benefícios que eles tiveram seguindo a tua formação. Essas pessoas explicam-se, ok, eu também era um cético, eu também não acreditava muito nisso, mas é verdade que eu andava muito estressado e estava à procura de uma solução e decidi experimentar, porque não, fazer um pouco de meditação para ver se conseguia bons resultados. E essa pessoa diz, e a verdade é que eu, após 2 meses de prática, sinto-me muito mais calmo, estou muito mais em paz comigo e em paz com os outros, ok? De repente, esse vídeo, se for um vídeo com o qual os teus clientes se podem identificar, de repente eles ficam a pensar, pode até não ser imediato, mas o facto de vir repetidamente vídeos, testemunhos, pessoas que dizem, sim senhor, eu também era cético, eu era como tu, experimentei e estou a ter bons benefícios, de repente podes, lá está, conseguir alterar uma crença muito, muito forte. E para terminar, tenho mais uma excelente dica para ti. É, por exemplo, quando tens de tomar uma decisão. Pois o objetivo com esta série de podcasts sobre os viés cognitivos é tu aprenderes quais são esses viés, identificá-los para poder controlá-los de certa forma melhor, para poder tomar melhores decisões. E algo que tu podes fazer para melhorar as tuas decisões é de ser proativo para procurar argumentos que vão ao encontro da tua ideia inicial. Vamos imaginar que tu estás convicto, ok, que tens que vender uma formação, lá está, vou novamente pegar aqui este exemplo, estás convicto que tens que vender uma formação de meditação. E tu, isso acontece-nos a todos quando temos o nosso negócio, quando temos um projeto, temos dezenas de ideias e acreditamos a 100% que vai funcionar. E um exercício interessante que tu podes fazer é pensar, porquê é que pode não funcionar? Porquê é que um curso sobre meditação pode não funcionar? Vais listar todas as razões pelas quais pode não funcionar. Pode não funcionar porque já há várias aplicações que fazem isso, pode não funcionar porque não há interesse, pode funcionar porque as pessoas ainda é muito cedo, as pessoas ainda não estão preparadas para esse tipo de coisas, pode não funcionar por várias razões, ok? Tu apontas essas razões e se fizeres esse exercício, consegues assim identificar todas as objeções dos teus clientes. E o facto de tu conheceres as objeções, vais poder argumentar na tua página de venda contra essas objeções. Ok? É algo que deves fazer nas tuas páginas de venda, ok? Ou no teu argumento, nos teus vídeos, é dizer, ok, vocês acham que a meditação não funciona? Aqui está a prova que sim. Vocês acham que é preciso muito tempo para poder meditar? Aqui está a prova que não. Vocês acreditam que a meditação, sim senhor, é interessante, mas é preciso um sítio muito calmo, é preciso fazer isso em casa, tranquilo. E vocês, não, aqui está o argumento, não é preciso, vocês podem fazer isso a qualquer altura do dia. Portanto, vocês pegam nas objeções todas, listam-nas e depois procuram um contra-argumento para isso. E acreditem-se que se vocês fizerem esse exercício, vão criar melhores produtos e vão poder persuadir melhor os vossos clientes. É tudo para este episódio. Na próxima semana vamos ver um novo viés cognitivo. E antes de ir embora, como sabes, eu criei um PDF especialmente para ti. Esse PDF contém todos os viés cognitivos identificados pelos cientistas. A vantagem que tu tens ao descarregar esse PDF é que ficas a conhecê-los e também ficas, lá está, a conhecer estes viés que não nos permitem, às vezes, fazer as melhores decisões.
E se tu os tiveres em mão, se tu tiveres esse PDF no teu computador, vais poder identificar esses viés e vais poder controlar melhor o teu cérebro para tomar as melhores decisões para o teu negócio. Portanto, se queres receber esse PDF, vai a blogac.pt/viés, VIES, e recebe o teu PDF gratuitamente agora. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau!